Fernandes, sou contador, mais de 30 anos de experiência aqui no estado da Paraíba. Eu tenho um MBA em Contabilidade e Direito Tributário e também em Gestão Financeira, Controladoria, Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Sou diretor da Biro Contábil e estou atualmente presidente da Rede Nacional de Contabilidade, a RNC. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Edgar Madruga pelo convite de poder estar participando desse importante projeto. Da mesma forma, parabenizar toda a diretoria da BSSP por pensar um projeto como Pensar Contabilidade. Estão de parabéns, que, sem sombra de dúvida, só engrandece a nossa nobre profissão contábil. O nosso propósito aqui hoje é falar um pouco de uma atividade da contabilidade que nós já temos uma certa experiência e também, tanto dentro aqui do nosso segmento de contabilidade, que é a Biro Contábil, temos vários clientes nesse segmento, como também uma certa experiência acadêmica, temos mais de 30 turmas formadas nesse curso de contabilidade na atividade imobiliária. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela para que a gente possa bater um papo sobre os aspectos contábeis, tributários e societários da atividade imobiliária. Bom, então vamos ver aqui a fundamentação histórica, legal da atividade imobiliária. Houve uma mudança significativa nesse ramo de atividade, aliás, em toda a contabilidade, em todos os segmentos, com a convergência do Brasil às normas internacionais, que veio lá com as leis 11.638 de 2007, 11.941 de 2009, mas eu costumo dizer que a atividade imobiliária ela foi, de certa forma, muito impactada com essa mudança, tá? Então, no que diz respeito às normas emitidas pelos CPCs, as orientações e as interpretações, os comunicados, as interpretações e as orientações pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a primeira norma que veio na atividade imobiliária foi o CPC 17, que trata dos contratos na construção civil. Posteriormente veio o CPC 02, que ele foi mais específico para a atividade imobiliária, ou seja, que é a atividade de compra e venda de imóveis, incorporação imobiliária, loteamento, enfim, dentro desse contexto, dentro da construção civil. Posteriormente, ainda havia muitas dúvidas, ou seja, a convergência, na realidade, foi um Ctrl+C, Ctrl+V da norma internacional, e, logicamente, isso impactou, de certa forma, e ainda impacta hoje, tanto que ainda há uma série de normas que são editadas, reavisadas, enfim. Na atividade imobiliária não foi diferente. E depois de emitido o CPC 17 e o ICPC 02, veio o OCPC 01. O OCPC 01 ele tratou de uma série de questões diretamente voltada para a atividade imobiliária. A exemplo da formação de custo, operações de permutas físicas de imóveis, ajuste a valor presente, garantias, operações com recebíveis, tudo isso está lá no OCPC 01. E também, lá no OCPC 04, ele veio exatamente para, de certa forma, trazer aí uma polêmica que existia nos primeiros balanços das empresas, principalmente das empresas de capital aberto, que têm ações em bolsas, que são auditadas, com base no CPC 17 e no ICPC 02, havia sempre grandes controvérsias aí no que diz respeito ao reconhecimento da receita, ou seja, não estava muito claro nessas duas normas como proceder em relação ao reconhecimento da receita. Nós vínhamos até 31 de dezembro de 2009, ou seja, antes da convergência de normas internacionais, a atividade imobiliária, por uma imposição da Receita Federal, ela utilizava muito o resultado de exercício futuro, ou seja, a contabilização era dado lá
nesse grupo dentro do balanço. A Lei 11.941, perdão, ela através do artigo 299B, ela extinguiu o REF, Resultado de Exercício Futuro. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2010, você tinha que fazer contabilidade em conformidade com o CPC 17, inicialmente, depois veio a interpretação do ICPC 02, ou então, dependendo da análise do contrato, poderia também recair no CPC 30 de receitas, tá? Bom, nós temos aí também a Lei 12.973 de 2014, que veio exatamente para harmonizar a questão societária com a questão tributária, no que tange a questão de reconhecimento de receita, uma série de situações para efeito de tributação. A Instrução Normativa 1700/2017 traz alguns conceitos importantes, inclusive sobre o aspecto tributário da atividade imobiliária, e o CPC 47, que revoga o CPC 17, todas as normas que estão em vermelho, elas foram revogadas pelo CPC 47, que teve vigência a partir de 1º de janeiro de 2018, tá? Mas a grande polêmica que tinha na atividade imobiliária era exatamente em que momento se faz o reconhecimento da receita na atividade imobiliária, principalmente quando você faz operações na incorporação imobiliária e também loteamentos, ou seja, quando você faz operações com imóveis ainda não concluídos. Havia toda uma situação onde qual o CPC que se aplica ao 17, da análise do contrato de venda da unidade, você tem que fazer uma análise para saber qual das normas você se aplica. É o CPC 17 ou é o CPC 30? Essa análise ela se dá exatamente na situação em que momento se dá o reconhecimento da receita. O reconhecimento da receita, ele vai se dar no final, na entrega do bem, ou ele vai se dar a cada momento da evolução da obra, ou seja, com base no percentual de obra concluída, o famoso POC. E todas essas situações, elas teriam que ser analisadas com base no contrato, né? Bom, se da análise do contrato, a conclusão é que o contrato se aplica ao CPC 17, então você tinha que fazer o reconhecimento em função da evolução da obra, ou seja, tinha que ter lá o custo orçado do empreendimento e fazia a cada fichamento de balanço, fazia a relação entre custo incorrido, apurado na contabilidade, e o custo orçado, que para o término da obra. Então, o percentual que você encontrasse em cada fechamento de balanço, aplicado sobre o valor do contrato, aí sim você reconhecia a receita acumulada até aquele momento. Mas se da análise do contrato você chegasse à conclusão que se aplicava o CPC 30 receitas, então você teria que fazer todo o recebimento que se desse durante a obra, você contabilizaria isso lá numa conta de passivo, seja circulante ou não circulante, e a receita ela só se dava quando da entrega do imóvel. Só que isso tem um problema sério na forma de fazer negócio aqui no Brasil, principalmente na incorporação imobiliária. Se não vejamos, um prédio que tenha, sei lá, 50, 30 apartamentos, geralmente um empreendimento desse, dependendo do perfil da construtora, ele leva mais de um exercício para ser concluído, né? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Se uma construtora começa um empreendimento e ele tem um período de construção de 3 exercícios, 3 anos, 36 meses, isso quer dizer que, se da análise do contrato aplica-se o CPC 30, na época, que mais uma vez eu digo, foi revogado pelo 47, então isso quer dizer que o recebimento, ou seja, o fluxo de caixa que tem desde o início da obra até a conclusão, isso naturalmente teria que ser contabilizado numa conta de passivo, adiantamento de clientes, no curto ou longo prazo, circulante ou não circulante. Então, o que acontece? Isso distorceu de forma significativa os balanços da empresa, porque
você tinha aí uma situação de um passivo enorme e, ao mesmo tempo, as empresas não conseguiam ter receita, ou seja, não conseguia levar o valor da receita para o resultado. Se não tem receita, não tem lucro. E isso, logicamente, para empresas que têm ações em bolsa é terrível, ou seja, ela é muito endividada e, ao mesmo tempo, ela não gera resultados. E isso criou aí um grande problema, inclusive as auditorias, com uma série de ressalvas, essa coisa toda. Aí veio exatamente o OCPC 04 para poder, digamos, de certa forma, aí, encontrar um meio termo dessa situação entre o CPC 17 e o CPC 30. E o CPC 17, ele parte do seguinte princípio, ou seja, a receita, ela se dá em conformidade com a cada momento que vai sendo feito a transferência do controle e dos benefícios ao adquirente. Ou seja, é uma situação onde você reconhece a receita em função da evolução da obra, né? Isso estava lá no CPC 17, logicamente, se feito a análise do contrato e realmente entendesse que se tratava de um contrato de venda de imóvel, diferentemente do entendimento do CPC 30, que reconhecia a receita tão somente quando houvesse a transferência total lá do controle e dos benefícios no final da obra com a entrega do imóvel. Então, o OCPC 04, ele veio exatamente para, digamos, de certa forma, harmonizar essa relação e estabeleceu uma forma de reconhecimento com base no percentual de obra concluída, e é o que está valendo hoje, que inclusive está recepcionado lá no CPC 47, tá? Então, o OCPC está em vigência hoje, é uma peça muito bem escrita, onde ela traz aí toda a fundamentação econômica, jurídica e cultural da forma de fazer negócio aqui no Brasil, na atividade imobiliária, principalmente na incorporação imobiliária, e, de certa forma, hoje, as empresas, elas estão usando o POC, que é o percentual de obra concluída, para o reconhecimento das receitas na atividade imobiliária. Outro ponto muito importante na atividade imobiliária é a formação do custo da unidade imobiliária. O que é que compõe o custo da unidade imobiliária? O terreno, logicamente, ou seja, não se constrói sem ter um terreno, e além do preço que se paga no terreno, todos os demais encargos que você tenha para legalizar, seja tributário, seja pagamentos lá de custas cartorárias, tudo isso faz parte do custo do terreno e, evidentemente, isso vai fazer custo da unidade que vier a ser edificada lá nesse terreno. O custo dos projetos, né, ou seja, um prédio com 20, 30 unidades, ele precisa de vários projetos, ou seja, projeto arquitetônico, projeto hidráulico, projeto elétrico, enfim, todos esses projetos, todos os custos referentes a esses projetos têm que ser considerados como custo da unidade imobiliária. E os custos diretamente relacionados à construção. Que custos são esses? Bom, aí vem toda a parte de materiais, ferro, tijolo, mão de obra, encargos, ou seja, contratados, tudo que for referente a custo, referente aplicado no empreendimento, você tem que considerar isso como custo da unidade imobiliária. E os impostos e taxas de contribuição não recuperáveis. Bom, que impostos e taxas de contribuição são não recuperáveis? Inicialmente, na atividade imobiliária, se a empresa faz a opção pelo regime de tributação pelo lucro presumido, não há que se falar em contribuições recuperáveis. Agora, se ela faz a opção pelo lucro real, ela vai ter a receita para PIS e COFINS tributada pelo regime não cumulativo e, naturalmente, ela tem direito aí a tomar crédito referente aos insumos que ela aplica no empreendimento. Então, na realidade, se a empresa não está no lucro real, ela está no lucro presumido, todos os impostos que ela pague, seja ICMS,
numa diferencial de alíquota, numa operação interestadual, seja um imposto de importação, seja o IPI, qualquer taxa que não seja recuperável, isso faz parte do custo da unidade imobiliária, isso não é considerado despesa tributária. Um ponto importante, e esse ponto veio na formação do custo das unidades imobiliárias, com a convergência às normas internacionais, são os encargos financeiros, né? Ou seja, a atividade imobiliária, ela até pelo tempo de produção das unidades, que geralmente, já falei aqui, são 3, 4 anos, ou mais, dependendo do porte do empreendimento, do tamanho do empreendimento, é natural que o construtor, o incorporador, ele busque se capitalizar e ele vai atrás aí, naturalmente, de financiamento, seja instituições financeiras, enfim, ele tem que, para tocar um empreendimento com esse tempo de construção, ele tem que buscar recursos com terceiros, né? Então, quando ele busca, imaginar o seguinte cenário, ele fez um projeto, está tudo pronto, ele chega numa instituição, imaginar aqui o Bradesco e diz, olha, eu estou com esse empreendimento, com esse projeto, está aprovado, e eu gostaria de buscar aqui com vocês um financiamento. Então, logicamente, esse financiamento ele tem um encargo financeiro, ele tem uma taxa de juros sobre ele, né? Então, o encargo financeiro, os juros do início da obra até a conclusão da obra, ele não é considerado despesa financeira. A gente sabe que quando a empresa vai ao mercado e capta recurso, isso tem um encargo financeiro, naturalmente, isso é contabilizado como despesa financeira, diretamente no resultado, regime de competência, né? Mas aqui não, você tem que dar um tratamento diferenciado. Enquanto a obra estiver em construção, todo o encargo que incorrer de juros nesse período é considerado custo da obra. E tem um detalhe importante, que a gente vai falar daqui a pouco, é que você tem que tirar, expurgar esse valor na hora de fazer o percentual de obra concluída, o POC, ou seja, na hora de você pegar o custo incorrido em relação ao custo orçado, para você avaliar, mensurar quanto a obra evoluiu, que vai ser aplicado lá sobre o valor do contrato, para encontrar a receita realizada naquele momento. O encargo financeiro, ele não entra na formação do custo incorrido para fazer o cálculo da evolução da obra. Outro ponto importante na formação de custo da unidade imobiliária são os adiantamentos a fornecedores. E na atividade imobiliária, principalmente na incorporação imobiliária, o construtor, muitos insumos, alguns serviços, ele no início da obra, ele estando capitalizado, ele já faz, ou ele faz a aquisição e paga à vista e tem um desconto considerável nisso aí, ou então ele vai pagando, ele faz um parcelamento. Vamos imaginar, são 36 meses de obra. Então, geralmente, o elevador, que tem um custo considerável dentro de uma obra, toda a parte de louça, piso, revestimento, tudo isso são valores consideráveis dentro de uma obra que são aplicados no final da obra, ou seja, na parte de acabamento. Então, eles já fazem aí, digamos, começam a fazer o pagamento, adiantar esse pagamento aos fornecedores. Então, o adiantamento ao fornecedor, ele precisa ser classificado lá dentro de estoques, da conta no grupo de estoques, mas eles não faz parte do custo das unidades imobiliárias. Só vai se dar o custo, vamos pegar o caso concreto aqui dos elevadores, quando no final da obra ele receber o elevador, aí sim ele vai considerar como custo da obra, tá? Outro ponto importante, que aí não faz parte do custo, é a despesa comercial, despesa com vendas, são as comissões sobre vendas de imóveis. Então, a norma, com a convergência de normas internacionais, lá no OCPC 01, houve uma mudança na forma de contabilizar a comissão na venda de unidade não concluída. Ou seja, você tem que primeiro ativar essa despesa para depois, em conformidade com o mesmo critério que você utilizar para avaliar a evolução da obra, ou seja, o POC, que é o custo incorrido em relação ao custo orçado, você vai apropriando a receita, a despesa de
comissão. O mesmo critério que se utiliza para fazer o reconhecimento da receita é o mesmo critério que você tem que usar para fazer o reconhecimento da despesa de comissão sobre venda, lógico, de unidade imobiliária vendida em construção. Se o imóvel está pronto, você considera isso diretamente como despesa com venda no resultado, ok? Um ponto importante, e a Receita Federal ela tem olhado com bons olhos isso aqui, ela tem tido um olhar bem, eu diria assim, atento, é exatamente a questão dos estoques de imóveis, né? Então, a norma que estabelece a forma de você controlar o estoque, fazer o levantamento de estoque na atividade imobiliária, é a Instrução Normativa número 84/79, que é a Instrução Normativa que trata da tributação na atividade imobiliária no lucro real, tá? Então, ela lá tem o item, a partir do item 4, ela vai tratar das normas sobre estoques. Mas veja, a Receita Federal, ela, a partir do ano calendário 2017, ela exigiu que as empresas da atividade imobiliária, elas encaminhem os estoques existentes em 31 de dezembro de cada ano, ou seja, lá no balanço, elas enviem esses estoques através da ECD, da Escrituração Contábil Digital, para aquelas empresas, aquelas construtoras que não são contribuintes do ICMS. Eu falo aqui da Paraíba, no nosso caso concreto, as construtoras aqui no estado da Paraíba, elas não são contribuintes do ICMS, então, elas não conseguem mandar o estoque dentro do SPED fiscal. Nesse caso, é lá o parágrafo 4º, lá do artigo 3º da Instrução Normativa 2003/2021. Essa norma veio lá na Instrução Normativa 1774/2017, que foi revogada pelo 2003/2021, mas lá sim tem uma exigência para que você, se você não encaminha o estoque através do SPED fiscal, que é o caso concreto aqui da Paraíba, você precisa mandar o estoque dentro da ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, como livro auxiliar. Então, muito cuidado com isso, porque a Receita agora ela vai cruzar essa informação do seu estoque lá dentro da Escrituração Contábil Digital. Você pode utilizar 2 livros para fazer o controle de estoque, o registro permanente de estoque. Vamos imaginar aqui uma grande construtora que tem vários empreendimentos diversificados, ela tem prédios, ela tem prédios com apartamentos, salas, ela tem loteamento, então é necessário que ela tenha um controle permanente, ou seja, a partir do momento que ela adquire, ela coloca isso lá no sistema, na hora que faz a venda abaixa, um extrato retorna, enfim, isso é o registro permanente de estoque. Então, justifica para quem tem muitas unidades, precisa de um controle disso aí, mas quem tem, imagina uma empresa pequena, que só tem uma obra, logicamente que não há necessidade disso aí. É um registro, é um livro, que ele não é obrigatório. Para efeito gerencial, sim. Já o registro de inventário, ele sim é obrigado. Você, ao final de cada exercício, você precisa fazer o inventário de todos os imóveis, tá? O registro permanente de estoque, ele dá subsídio ao regime de inventário, ou seja, se você controla a cada momento de compra, de venda do imóvel no registro permanente de estoque, se ele está conciliado, quando chegar em 31 de dezembro de cada exercício, você vai ter lá o registro de inventário. Importante dizer que no registro de inventário, que você tem que encaminhar dentro da escrituração contábil digital ou através do SPED fiscal, caso a construtora seja contribuinte do ICMS no seu estado, ele abrange todos os imóveis destinados à venda. Isso quer dizer que se a empresa tem uma sede, ou seja, esse imóvel, naturalmente, ele vai estar lá no ativo não circulante, lá no imobilizado, isso não é preciso você encaminhar esses imóveis que não estejam no estoque, naturalmente, estão ali disponíveis para a venda, né? Custo por unidade no mínimo no balanço patrimonial. Então, você precisa
na hora de fechamento do balanço, e aí, por exemplo, quando você adquire um imóvel pronto, tudo que você gastou para fazer a regularização desse imóvel, seja tributos, ITBI, qualquer outro tributo que incida taxas que você pagou sobre isso aí, como também todas as questões cartorárias, isso vai compor o custo, além do valor pago pelo imóvel. Então, você precisa, esse é o custo que você tem que lançar lá no inventário em 31 de dezembro de cada exercício. Mas, vamos imaginar uma situação que você tem um prédio residencial, de apartamentos, qual o custo que eu vou atribuir a cada unidade, um prédio com 30 apartamentos. Você tem que fazer o rateio do custo dessas unidades, e o critério que você utiliza é o quociente que representa a área de cada unidade daquela do todo. Então, você faz o rateio, apura na contabilidade todo o custo do empreendimento, faz o rateio proporcional à área de cada unidade, e aí é o custo que você vai lançar lá no SPED para poder encaminhar no inventário, para poder encaminhar para a Receita Federal. O registro de inventário deve ser autenticado a partir do momento que você coloca e assina ele digitalmente, faz a transmissão, você está fazendo a autenticação do livro lá dentro do SPED, seja no SPED contábil, seja no SPED fiscal. Reconhecimento da receita. Esse é o grande dificuldade que a gente observa, já tem mais de 40 turmas aí, tanto presenciais como online, que os profissionais, eles têm muita dificuldade em fazer exatamente o reconhecimento da receita na atividade imobiliária, tá? Bom, essa dificuldade, ela vem exatamente o seguinte, quando você tem operações de compra e venda de imóveis prontos, ou vamos imaginar o seguinte cenário, uma construtora que ela tenha por forma, ou seja, estratégia de venda, ela só vende quando está pronto. Ou então ela compra e vende imóveis. Sobre essa ótica, não há nenhuma dificuldade em fazer o reconhecimento da receita. Tá? Não há nenhuma dificuldade. Porque aí você já tem 100% do custo e também 100% da receita. Então, é uma operação simples. Você vai fazer um reconhecimento na receita, no resultado, se for à vista, debita caixa, banco, credita a receita no resultado, se for a prazo, você debita clientes, ativo circulante, não circulante, credita a receita. E o custo é simples, você já tem um custo lá no estoque, você credita custo, estoque de imóveis e debita custos imóveis vendidos no resultado. Então, sobre essa ótica, não tem, eu costumo dizer assim, não há nenhuma dificuldade em se fazer o reconhecimento da receita, é a mesma coisa que você fazer, por exemplo, apurar a receita na venda de um notebook, de um telefone, enfim, não haveria nenhum problema. A coisa começa a complicar quando você tem um empreendimento, que esse empreendimento ele tem um prazo para conclusão de 3 anos, 4 anos, ou seja, ele tem mais de um exercício para se concluir, aí você não tem 100% da receita e também não tem 100% do custo. E aí você tem uma certa dificuldade nisso aí, tá? Vamos falar um pouquinho de antes da convergência às normas internacionais, lá na Instrução Normativa 84/79, que é a instrução normativa que trata do lucro real na atividade imobiliária, que lá tinha, por imposição da Receita Federal, nesse segmento era muito comum o uso do REF, resultado de exercício futuro. Então, as empresas da atividade imobiliária, principalmente nas obras, né, ou seja, de empreendimentos não concluídos, utilizava muito o REF, e o REF sempre foi muito criticado. Se você pega aí o Manual das Sociedades Anônimas, que agora mudou, mas nas primeiras edições eles sempre batiam muito no REF, ou seja, tecnicamente era um grupo que não cabia. Mas aí veio a 11941, né, de 2009, lá no artigo 299B, ela extinguiu o REF. Então, cuidado, se você encontrar um balanço hoje de uma empresa da atividade imobiliária com resultado de exercício futuro, ele está fora da norma, não há mais o que se falar em REF.
Venda de imóveis prontos, já falei aqui, não tem muita dificuldade. Venda de imóveis em construção, aí sim tem uma dificuldade, porque você não tem, digamos, vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Você começou um empreendimento e essa realidade, ela existe dentro da atividade imobiliária, ou seja, o construtor, quando lança um empreendimento, ele já lança o produto no mercado, né? Ou seja, tem determinadas construtoras que elas fazem o lançamento e começa a obra com 6 meses, um ano, ou seja, é uma estratégia que ela tem. Ela faz primeiro uma poupança para iniciar o empreendimento. Então, você lançou o empreendimento, atendeu, fez o registro, logicamente tem que fazer isso, para atender a 4591 de 64, que é a lei das incorporações, você já está apto a fazer a venda. E naquele momento, você ainda não tem custo, basicamente não há nenhum custo, porque você ainda vai ter aí um período de construção, tá? Então, nesse momento, você não tem duas situações bem interessantes para poder fazer a apuração da receita, que é o custo, que ele vai se concluir com 3 anos, imagine que a obra seja isso, e também você precisa, a cada momento, fazer o reconhecimento dessa receita, né? Ou seja, da análise do contrato, ou seja, você está fazendo ali, a cada momento de fechamento de balanço, já há, de certa forma, a transferência do controle dos riscos e dos benefícios. Então, para essa situação, para a venda de imóveis em construção, seja vista, seja prazo, você precisa fazer o reconhecimento da receita em função da evolução da obra, o percentual de obra concluída, tá? E como é que se dá, como é que se encontra esse percentual? Você tem que pegar o custo incorrido, que é o que você apura a cada fechamento de balanço, e você tem que solicitar lá na engenharia da empresa, ou seja, a empresa tem que passar o custo orçado. Então, quando você faz custo orçado, custo incorrido em relação ao custo orçado, o percentual que der ali, você aplica sobre o valor do contrato e ali você tem o valor da receita reconhecida naquele momento de fechamento do balanço, a receita acumulada naquele momento, tá? Então, quando há uma venda à vista de unidade em construção, aí você vai ter uma situação que você vai ter sempre uma situação de passivo, de obrigação lá no teu balanço. Ou seja, eu recebi à vista no início da obra, então eu vou ter sempre uma situação, quando eu fizer a relação entre custo incorrido, custo orçado e aplicar esse percentual sobre o valor do contrato, eu vou ter sempre uma relação de obrigação lá no passivo, seja circulante ou não circulante. Mas pode ser que eu faça uma venda a prazo e em determinado momento o valor que o cliente me pagou, ele é inferior ao valor do reconhecimento da receita, então eu vou ter uma relação de direito. Então, quando você faz uma venda à vista de unidade em construção, você vai ter no balanço sempre uma relação de obrigação, seja no curto ou longo prazo, seja no circulante ou não circulante. Quando você faz uma venda a prazo de unidade em construção, você pode ter uma relação de obrigação, que a obra não evoluiu ainda até o valor que o cliente pagou, ou você pode ter uma situação de direito, ou seja, a obra já evoluiu mais do que o valor que o cliente pagou. Um ponto importante aqui no reconhecimento da receita, a atividade imobiliária, da mesma forma que ela precisa de capital para poder tocar o empreendimento, e ela vai às instituições financeiras, ela também vende a prazo, até porque são volumes consideráveis. E muitas, lógico, ninguém tem, ou seja, raramente uma pessoa tem a disponibilidade de R$1 milhão, R$2 milhões de comprar um imóvel. Então, naturalmente, nessa atividade é necessário que se faça o parcelamento dessas vendas. E esse parcelamento, naturalmente, ele vai estar vinculado a uma atualização monetária, que geralmente, durante o período de construção, a atualização monetária se dá através do INCC, depois da entrega pode ser IGPM, IPCA, mais uma taxa de juros, mas durante a construção vai ter ali uma variação monetária. Cuidado com essa variação monetária, que a gente sabe
que juros e atualização monetária, naturalmente, é considerado como receita financeira, ou seja, lá dentro do resultado financeiro. Na atividade imobiliária, durante o período de construção da obra, toda variação monetária e juros, se tiver, ele vai compor a receita bruta lá na cabeça da DRE, ou seja, é faturamento. Quando concluída a obra, toda a atualização e juros que incorrer após a entrega do empreendimento, ele é naturalmente receita financeira, tá? Apropriação dos custos corridos para o resultado, aqui tem um ponto importante. Se você vendeu, independentemente de que estágio você está, você tem que levar o valor do custo daquela unidade vendida para o resultado, ou seja, vendeu, tem que tirar do estoque, e faz sentido, não faz sentido você manter um bem lá no estoque, lá no ativo, se ele não mais lhe pertence. E como é que se faz essa transferência? Você precisa, naturalmente, fazer o rateio. Imagine um prédio com 30 unidades, você precisa proporcionalizar o custo de todo o empreendimento para cada uma dessas unidades. E qual o critério que se utiliza? É o quociente de área, ou seja, quanto cada unidade representa da área total. Esse quociente aplicado sobre o valor do custo que você apura na contabilidade é o valor daquela unidade. Feita a venda, a cada momento de fechamento do balanço, você precisa tirar aquela cota, aquela parte daquela unidade que foi vendida e considerar como o custo dos imóveis vendidos no resultado. E das unidades que não foram vendidas, naturalmente, permanecem em estoque. Falar um pouco de uma operação que é muito frequente na atividade imobiliária, que é a permuta física de imóveis. E cuidado, é física de imóveis, que também há algumas operações onde o construtor, o incorporador, ele pode simplesmente fazer permuta de unidades por materiais, por serviço, por automóveis. Cuidado para não confundir o conceito. Móveis, veículos, serviços, materiais são bens móveis, não são imóveis. Então, não se aplica o conceito aqui, tá? Ou seja, unidades imobiliárias de mesma natureza e valor. Lá no OCPC 01, que trata da permuta física de imóvel, estabelece que, se numa operação de imóvel, física de imóveis, os bens têm a mesma natureza e valor, apartamento por apartamento, casa por casa, terreno por terreno, não há que se falar em que essa é uma operação econômica. Evidentemente, não há resultado apurado. A receita deve ser mensurada pelo valor justo. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu troquei uma casa por um apartamento. São bens imóveis de naturezas distintas. Eu troquei em área o terreno onde eu vou edificar. Então, estou recebendo o terreno e estou entregando, seja sala, seja apartamentos. Então, nesse cenário, aí sim há um viés econômico aí nessa operação e você precisa fazer o reconhecimento. Essa operação, ela vai surgir naturalmente um resultado de estoque, ou seja, permuta de terreno por unidade a ser construída, vamos imaginar esse cenário, que acontece muito na atividade imobiliária. Então, na hora que você assina lá o contrato, então você tem que reconhecer um estoque, tá? Essa operação ela tem que ser feita a valor justo, ou seja, o valor justo é aquele valor que as partes, dentro de uma negociação que tem a independência e isonomia, ou seja, têm a capacidade de negociar sem interferência de terceiros, sem haver relação entre eles, nenhuma relação entre eles, eles estão livres para fazer e chegar a um valor, aquele é o valor que você tem que atribuir ao negócio, ou seja, o valor justo, é o valor que as partes, numa negociação sem nenhum viés de relacionamento, ele chegou ao valor. Então, você tem que debitar uma conta de estoque, porque está entrando no terreno, e, naturalmente, criar lá uma conta de adiantamento de cliente, seja no passivo circulante
ou não circulante, dependendo do prazo do empreendimento, ok? Então, tem um viés econômico e precisa apurar o resultado econômico. Se são bens de natureza e valores diferentes, se tem um viés econômico e precisa apurar um resultado, como se dá a apuração desse resultado? Vamos pegar o caso concreto da permuta em área, ou seja, eu estou recebendo o terreno, entregando 2 apartamentos no negócio. Então, inicialmente eu dou pelo valor que foi estabelecido lá, seja na escritura ou no contrato, débito, estoque, crédito, adiantamento de cliente, passivo circulante ou não circulante, e a forma de apurar esse resultado, eu tenho que utilizar o mesmo critério que eu utilizo para apurar o seu resultado no todo, ou seja, o percentual de obra concluída. Então, a cada fechamento de balanço, eu vou fazer a relação custo incorrido, custo orçado, encontrar o percentual de evolução da obra naquele momento, aplicar sobre o valor do contrato, e aí eu vou ter o valor da receita reconhecida naquele momento. As operações de permutas, na tributação com base no lucro presumido, ela sempre trouxe aí muita dor de cabeça, e há um embate ainda nos tribunais, com a Receita Federal, se é tributado ou não as operações de permuta física de imóveis. E aqui, mais uma vez, cuidado com o conceito. Não confundir permuta física de bens móveis com permuta física de imóveis. Ou seja, se num negócio lá, a construtora recebeu um veículo, isso não é bens imóveis. Então, a tributação é normal, não há que se falar de imóveis. Não tem polêmica quanto a isso aí, tá? Outra questão que tem que ser observada é que numa operação de permuta, você pode ter torna. O que é torna? É o valor que você recebe ou paga numa operação de permuta. Então, nesse caso, se a empresa recebe dinheiro, parte em espécie, ela tem que oferecer essa tributação. Mas voltando aqui para a questão da polêmica, é que a Receita Federal entende que numa operação de permuta de imóveis, assim, mesmo que não haja nenhuma parcela recebida ou paga no negócio, assim a tributação no lucro presumido. Nesse contexto, já existe aí várias decisões favoráveis ao contribuinte a nível de STJ e, recentemente, agora em setembro, outubro de 2020, o CARF, que é a instância mais elevada lá da Receita Federal, o CARF entendeu, sim, que as operações de as operações de permuta física de imóveis não cabe à tributação. Qual o seu posicionamento? Você tem que, logicamente, passar os riscos lá para a empresa, né? Ou seja, o que é que ela, se ela quiser não fazer a tributação, constitui um advogado, entra com mandado de segurança, recolhe isso lá em depósito, enfim. Mas, hoje, ainda, a Receita Federal considera permuta física de imóveis como operação tributável na atividade imobiliária. Diferenças tributárias temporárias. Em que momento vai se dar isso na atividade imobiliária? Na atividade imobiliária, você pode ser lucro real ou pode ser lucro presumido, tá? Experiência própria. Logicamente que planejamento tributário tem que ser feito sempre em cima de números. Achismo não cabe nessa situação, mas a nossa experiência aqui é que, sem sombra de dúvida, o lucro presumido ele é mais indicado para a atividade imobiliária. Mas, repito, você precisa fazer contas, né? Cada caso é um caso. Então, vamos imaginar o seguinte: em que momento vai acontecer, vai surgir as diferenças tributárias temporárias? Eu falei agora há pouco que a receita, quando a empresa ela faz a venda de unidade não concluída, ela se dá a cada momento de fechamento do balanço, a receita societária, né, que é com base no POC, ou seja, o custo incorrido em relação ao custo orçado. Esse percentual aplica-se em cima do valor
do contrato, e aí você encontra a receita societária, a receita que vai para a DRE naquele momento, né? Então, essa é a regra que está lá no OCPC 04, embasado também lá no CPC 47. Essa é a regra de se fazer. Então, veja só, vamos imaginar a seguinte situação. Você fez a opção pelo lucro presumido, regime de caixa, né? Então, vamos imaginar que você lançou o empreendimento e vendeu um imóvel no início, na planta, à vista, tá? À vista. Então, nesse momento, o que é que vai acontecer? Para efeito tributário, você precisa recolher todos os tributos, se você, logicamente, fez o reconhecimento pelo regime de caixa. Então, você apura e faz o pagamento lá pela entrada do dinheiro no caixa da empresa, no presumido regime de caixa. Só que, para efeito de DRE, nesse momento, você, digamos, tenha 10% lá de obra evoluída no momento da venda. Então, é evidente que a receita que vai para o resultado é somente 10% do valor do contrato, tá? E sobre esse valor da receita reconhecida no resultado, você precisa provisionar os tributos que incidem sobre essa receita, né? Então, a diferença tributárias temporárias é exatamente isso. Então, você vai ter, no balanço patrimonial, e lá no teu plano de contas, você vai ter impostos diferidos lá no ativo e impostos diferidos lá no passivo, que é exatamente para poder você harmonizar no tempo, no período de construção da obra, ou seja, do reconhecimento da receita, é a diferença que vai dar entre o tributo que você apropria no resultado, dedução das vendas, com base na receita societária, e o tributo que você apura e paga com base no regime, na regra fiscal, com base lá no regime de caixa. Então, diferenças temporárias, tributárias, é exatamente isso aí, tá? Em determinados momentos, você vai ter uma situação de ativo, impostos diferidos no ativo, e em determinado momento você vai ter impostos diferidos no passivo. Vamos falar um pouco da tributação na atividade imobiliária. Como falei agora há pouco, você pode fazer a escolha pelo lucro real, lucro presumido. Mais uma vez aqui, a experiência tem nos provado que o lucro presumido ele é mais vantajoso. Mais uma vez, eu quero dizer que você, para fazer planejamento tributário, você precisa trabalhar em cima de números, né? Geralmente, quando você fecha o balanço lá em janeiro, é a hora de se fazer as análises para efeito de tomada de decisão em que regime, tá? Bom, se você faz a opção pelo lucro presumido, pode ser regime de caixa e pode ser regime de competência, e aqui eu já posso te dizer, fiz a opção pelo lucro presumido, qual regime devo fazer a tributação? Sem sombra de dúvida, regime de caixa, né? Ou seja, se a empresa tem um perfil, lógico, ela vai fazer o parcelamento de toda a obra no longo tempo, ou seja, geralmente, principalmente nas incorporações imobiliárias, o construtor ele recebe um pequeno sinal ali naquele momento da venda, 10%, 15%, depende da negociação. Ele faz, digamos que seja 36 meses, ele faz um fluxo de caixa onde ele estabelece do início ao fim o saldo, ou seja, o que ele recebeu de sinal, a diferença, o saldo devedor, ele faz ali um fluxo de caixa onde ele vai considerar prestações intercaladas e no final, geralmente, ele fecha esse fluxo financeiro com as chaves. Então, lógico, se você faz o regime de caixa e você faz o parcelamento durante toda a obra, ou seja, através de prestações intercaladas e nas chaves, você vai fazer a tributação a cada momento que o dinheiro está entrando na empresa. É mais justo. Se você faz regime de competência, você tem que fazer o reconhecimento no momento da assinatura do contrato. Você vai pagar mais imposto? Não, você não vai pagar mais imposto. Só que você vai, de certa forma, você vai afetar o fluxo financeiro da empresa. Você faz uma venda no início, recebeu 10%, e o restante você vai receber durante 36 meses, pelo regime de competência, você tem que pagar o total sobre o valor do contrato. Pelo regime de caixa, se você recebeu só 10%,
entrou no caixa 10%, você paga sobre esses 10%. E o restante, você vai pagando a cada momento que o dinheiro vai entrando na conta da empresa. Então, é muito mais, digamos assim, justo e financeiramente, lógico, isso é mais, você consegue equilibrar o caixa da empresa e, logicamente, você não vai estar tirando dinheiro do caixa no momento que a empresa está precisando, que ela naturalmente ela vai precisar de caixa para tocar o empreendimento. A receita bruta, aqui tem uma situação interessante, como eu falei agora há pouco, quando você faz a venda, cuidado com isso, tá? Você faz você faz o parcelamento, você estabelece lá um índice até a conclusão da obra. Depois da conclusão, você pode trocar o índice e colocar uma taxa de juros. Isso tem uma receita financeira. Como é tratada essa receita financeira lá na atividade imobiliária? Nós sabemos que a receita financeira em outra atividade, fora da atividade imobiliária, ela é outras receitas no lucro presumido, e você já adiciona aquilo à presunção, ou seja, o valor do lucro presumido. Então, ela entra como lucro e vai, lógico, naturalmente, receber os 15%, mais 10% de adicional e os 9% da CSL. Aqui na atividade imobiliária, isso muda. Ou seja, toda a receita financeira que você tem, que está lá no contrato, estabelecido no contrato, o índice que você elegeu lá no contrato, essa receita financeira, ela não é outras receitas, mas ela sim faz parte da receita bruta. E em sendo receita bruta, a presunção é feita sobre o valor original mais o valor da receita financeira. Tem uma diferença enorme. Tá? Da mesma forma que é utilizada para a presunção do imposto de renda, que é 8% e 12% da CSL, lá no PIS e na COFINS, nós sabemos que, fora da atividade imobiliária, a receita financeira, seja de aplicação financeira, seja de atualização monetária, seja de juros, ela não incide PIS e COFINS. Aqui na atividade imobiliária, ela é reconhecida como receita bruta e você tem que oferecer a receita financeira, a tributação do PIS e da COFINS. Se você optar pelo lucro presumido, PIS, COFINS, regime cumulativo. Se você optar pelo lucro real, regime não cumulativo, naturalmente você tem direito a tomar crédito sobre o valor dos insumos, ok? Falar um pouco sobre o RET, Regime Especial de Tributação, e aqui dá para fazer excelentes planejamentos tributários e você ter redução de carga tributária. Na época do programa Minha Casa Minha Vida, poderia chegar de redução até 84%. Agora, no programa Casa Verde e Amarela, e um pedaço do programa Minha Casa Minha Vida, eles alteraram, mas aí ainda dá, e nas incorporações em geral, se você utilizar o RET, Patrimônio de Afetação, você consegue ter uma redução aí de carga tributária em torno de 34%. Isso é muito significativo, dependendo do VGV lá do empreendimento, ok? Então, o regime especial de tributação, ele se aplica ao patrimônio de afetação, que veio lá em 2004 com a quebra da Encol, que é uma forma de você apartar do patrimônio da empresa determinados empreendimentos. É opcional, a empresa tem 10 empreendimentos, ela pode levar só um para patrimônio de afetação e, consequentemente, fazer o RET, e os outros 9 não, tá? Mas ele é irretratável, se você fez até o final do empreendimento. Houve uma importante mudança aqui, tanto para o programa Minha Casa Minha Vida, que agora não é mais, é o programa Casa Verde e Amarela, no que tange a questão do RET, das incorporações, que havia até 31 de dezembro de 2018 o entendimento de que os imóveis que remanescessem, o entendimento por parte da Receita Federal, na conclusão da obra, ou seja, eu tenho um empreendimento com 10 unidades, vendi 5, aqueles 5 que eu não vendi, quando eu vender futuramente, depois da obra concluída, eles não eram mais tributados dentro do RET. A Lei 13.979, 2019, ela alterou esse entendimento e agora sim você pode fazer a tributação normalmente. Então, a opção pelo RET, muito cuidado com isso aqui, né? Se for incorporação imobiliária, você tem que fazer a afetação, tem que tirar lá a certidão de afetação, tirar o CNPJ, fazer o processo na Receita Federal,
feito todo esse processo, você já pode, a partir daquele mês, fazer a opção. Qual o momento ideal na incorporação imobiliária de fazer o RET? No início da obra. Então, assim, se você pretende fazer RET, Regime Especial de Tributação, quando você registrar a incorporação imobiliária, ato contínuo, peça para fazer a afetação da obra, tá? Quais são as receitas tributadas no RET? Da mesma forma, todas as receitas, tanto o valor original, como também a receita de atualização monetária e de índices que estão lá no contrato, também são tributadas dentro do RET. Cuidado, se você fez a afetação, fez o RET, e você teve lá uma receita financeira do excedente que você aplicou no mercado financeiro, essa receita não é tributada dentro do RET. Você precisa fazer a tributação fora, no regime que a empresa estiver, seja no presumido, seja no real, tá? O RET da incorporação imobiliária, ele se aplica tanto para as construtoras em geral, como também para as empresas que fazem incorporação dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que teve validade até agosto de 2020. A partir de agosto, agora é o programa Casa Verde e Amarela. Inicialmente, o governo vetou, mais uma vez, o RET dentro do programa Casa Verde e Amarela, mas o Congresso derrubou o veto, de forma que o programa Casa Verde e Amarela, ele pode sim fazer a opção pelo RET, só que aí mudou em relação ao programa Minha Casa Minha Vida até 31 de dezembro de 2018. Ou seja, até então, o valor do imóvel era 100 mil e a alíquota era 1%. A partir de 1º de janeiro de 2020, volta para o programa Minha Casa Minha Vida e continua com o programa Casa Verde e Amarela, só que a alíquota é 4% e o valor do imóvel subiu de 100 mil para 124 mil. Muito cuidado que, se você faz o RET em qualquer programa, seja nas incorporadoras, seja dentro do Casa Verde e Amarela, o programa Minha Casa Minha Vida, você precisa fazer escrituração contábil segregada. Inclusive, você tem que fazer isso através de centro de custo e fazer lá a entrega na ECD de forma segregada da escrituração das demais operações, atividades da empresa. Falar um pouco das obrigações, das particularidades das obrigações na Receita Federal, na atividade imobiliária, DCTF. Qual o cuidado que você tem que ter? Tem uma ficha específica lá para os regimes especiais, patrimônio de afetação, programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, tá? Você precisa escolher lá qual o tipo de operação que você fez lá desse regime. Então, dentro desse TF, você vai encontrar lá linhas, fichas específicas para fazer a declaração do valor dos impostos que você recolhe através do RET, Regime Especial de Tributação. E houve uma mudança a partir de janeiro de 2020, importante, que é aquelas empresas dentro do programa Minha Casa Minha Vida e agora dentro do programa Casa Verde e Amarela, desde que o contrato seja de até R$124 mil, elas não precisam fazer incorporação imobiliária, ou seja, vendeu dentro do programa Minha Casa Minha Vida, dentro do programa Casa Verde e Amarela, o valor do contrato é até R$124 mil, casas, enfim, o que for, você não precisa mais fazer incorporação imobiliária, ou seja, tem uma linha específica para você declarar lá, tá? AFD, contribuições, aqui existem registros específicos, é o F200, da atividade imobiliária. Muito cuidado com esse registro, ele é muito detalhado, tá? Ele identifica a unidade vendida, se for um loteamento, quadra, lote, CPF, CNPJ do adquirente, o valor recebido no mês, recebido até o mês anterior, o valor do contrato. Então, lá dentro da FD Contribuições, você tem que ter o cuidado em relação ao F200 e para as empresas do programa Minha Casa Minha Vida e também do RET das incorporadoras e da Casa Verde e Amarela, tem um registro específico. Você só leva para dentro do F200, lá da FD Contribuições, só a receita fora do RET.
As receitas do RET, você precisa lançar lá no P1800, é um registro específico para as construtoras incorporadoras que têm programa dentro do regime especial de tributação, seja o patrimônio de afetação, seja Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela. Na ECF, o detalhe que tem lá em relação à construção civil é que também, dentro do quadro, onde você faz a apuração do imposto de renda da contribuição, tem uma linha específica para você declarar a receita e o valor do imposto apurado com base no regime especial de tributação, que compõe 4 tributos, né? O PIS, a COFINS, a CSL e o imposto de renda. A ECD, o cuidado que você tem que ter, eu falei lá no início, é em relação ao estoque, né? Que a receita, a partir do ano calendário de 2017, com a Instrução Normativa 1774, ela exige que você informe o estoque para a receita dos imóveis destinados à venda, para as empresas que entregam o SPED fiscal no Estado, na unidade da federação, que elas sejam contribuintes do ICMS, elas podem fazer no SPED fiscal, mas se elas não são contribuintes, que é o caso concreto aqui do Estado da Paraíba, nós temos que fazê-lo dentro da ECD. E aí você tem que utilizar um livro auxiliar, seja o A ou o Z. Nesse caso, necessariamente, o livro principal não pode ser o G, ou seja, o diário geral, mas sim o R, de diário resumido, tá? A DIMOB, os cuidados que você tem que ter com a DIMOB, ou seja, quem está obrigado a fazer a entrega da DIMOB são aquelas empresas que constroem, incorporam, ou seja, loteiam. Se você compra e vende imóvel, pronto, não há necessidade de fazer a entrega da DIMOB. O cuidado que você tem que ter com a DIMOB é a penalidade pela omissão. Ou seja, se você entrega a DIMOB e você deixou lá de entregar operações que somam, sei lá, 10 milhões de reais, você está sujeito a uma penalidade por omissão de 3% do valor omitido. Então, muito cuidado com a questão da DIMOB. Tanto no que tange a questão do inventário, que você precisa lançar lá dentro da ECD, no livro auxiliar A ou Z, como também na DIMOB, que você precisa mandar os imóveis que você comercializou dentro do ano, sempre faça isso solicitando lá ao teu cliente, ou seja, a empresa, para que ela mande isso, e isso, de certa forma, vai tirar a tua responsabilidade no futuro, se houve aí alguma omissão lá por parte da empresa. Então, regra nossa aqui na Biro Contábil é que o cliente, ele nos encaminhe as informações para preenchimento da DIMOB e também do estoque, do inventário dos imóveis destinados à venda para serem lançados lá dentro da ECD, da Escrituração Contábil Digital. Falar um pouco de SPE e SCP, ou seja, Sociedade de Propósito Específico e Sociedade em Conta de Participação. São 2 tipos de sociedades que são muito utilizadas dentro da atividade imobiliária. Quais são as vantagens? Por que se usa sociedade de propósito específico, sociedade em conta de participação? A sociedade de propósito específico, ela é uma sociedade de fato e de direito, com personalidade jurídica. Isso quer dizer que você constitui a sociedade de propósito específico, ela vai ter todas as, digamos assim, exigências de uma sociedade normal, de uma limitada, de uma SA. Ela precisa ser registrada na junta comercial, ou lá no cartório da pessoa jurídica, ela vai ter inscrição estadual, municipal, CNPJ, tudo isso é uma empresa normal, tá? Então, ela tem personalidade jurídica, e em tendo personalidade jurídica, ela tem autonomia no que tange a questão da tributação. Ou seja, a sócia, vamos imaginar que uma construtora, para um determinado empreendimento, ela constituiu uma SPE. Seja ela fez isso com outra construtora ou fez com outra pessoa jurídica. Pode ser, sem problema nenhum. Tá? Quando se diz que ela tem autonomia tributária, ela pode escolher qualquer regime de tributação, não atrelado necessariamente à sócia, ou seja, vamos imaginar que 2 construtoras fizeram uma SPE e ambas são do lucro presumido. Isso não quer dizer que necessariamente a SPE vá
fazer o lucro presumido. Ela tem autonomia para isso. Ela pode escolher o real, ou se uma das sócias é real, ela pode ser presumida, enfim, ela tem autonomia na escolha da forma de tributação. É um excelente planejamento tributário, principalmente para aquelas empresas que estão aí no limite do impedimento ao lucro real, tá? Aliás, ao lucro presumido. Ou seja, a empresa que teve faturamento no ano calendário anterior superior a 78 milhões de reais, ela não pode, no ano seguinte, fazer a opção pelo lucro presumido. Ela necessariamente tem que fazer o lucro real. Então, vamos imaginar que uma grande construtora que tem um volume considerável de faturamento, ela pode criar SPEs para, digamos assim, não atingir esse volume de faturamento de 78 milhões, e aqui ela consegue ir para o lucro presumido lá na SPE, tá? De certa forma, mitigação de riscos, principalmente essa situação, ela é importante quando você vai buscar financiamento no mercado financeiro, tá? Os bancos, praticamente, eles exigem que as grandes construtoras façam determinados empreendimentos através de SPE. Além de fazer a SPE, eles exigem também que se faça o patrimônio de afetação, que é uma segurança que vai além da questão tributária lá para o adquirente, né? Por que o banco exige que se faça SPE? Vamos imaginar o seguinte cenário. Uma empresa antiga, com 10, 20 anos, ela tem no seu CNPJ, muitos riscos fiscais ocultos, né? Então, vamos imaginar o seguinte, deu um problema numa obra, a obra deu um problema grande lá, precisa demolir. Vamos imaginar um cenário desse aí. Olha só, do nada, essa empresa ela vai ter um problemão aí, né? Um risco enorme, né? Ou seja, ela vai ter estava numa situação normal e do nada aí ela passou a ter um passivo absurdo. Da mesma forma, os riscos tributários. Esse primeiro caso da obra seria mais na questão civil. Vamos imaginar riscos tributários. Vamos imaginar que ela tem um entendimento que permutas de imóveis no lucro presumido não era tributado. E nunca fez tributação disso. Chegou uma diligência da Receita, uma fiscalização, e do nada ela passa a ser devedora aí de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Então, os bancos, eles veem essas situações, mesmo que ela seja auditada, que ela esteja com as certidões em dia, que ela tenha uma situação financeira boa, mas ela tem esse risco oculto. Quando ele exige que se faça uma SPE, ele está apostando que aquele CNPJ, ele nasce sem qualquer problema, ou seja, constituiu a SPE, ela tem vida a partir daquele momento, ela não tem passado, e possa ter riscos ocultos, né? Então, na realidade, de certa forma, os bancos, eles praticamente exigem para financiar determinados empreendimentos, que a empresa, ela constitua uma SPE, tá? Bom, vamos falar um pouco da SCP, que também pode ser utilizada e é muito utilizada na atividade imobiliária. É uma sociedade regular, mas sem personalidade jurídica, ou seja, você não precisa fazer o registro na junta comercial, você pode registrar o contrato no cartório, a Receita exige que tenha CNPJ, o objeto é amplo e indeterminado, diferentemente da SCP, da SPE, que é só para aquele tipo de empreendimento, terminou, você tem que encerrar. É proibido adotar nome empresarial, se ela não está obrigada a registro, não há que se falar em ter nome empresarial, limitada e SA, dessa forma. Comprou-se por todo meio de direito, ou seja, até de forma verbal, logicamente que ninguém faz isso hoje, ou seja, quando se constitui uma SCP, tem que ter um contrato, geralmente é feito um contrato por escrito, e para a segurança das partes pode ser registrado lá no cartório de títulos e documentos, tá? Sócio, a SCP, ela funciona basicamente aí com duas figuras, que é o sócio ostensivo e o sócio oculto, tá? Toda a obrigação perante terceiros é sempre feita no sócio ostensivo, o sócio oculto não participa. A escrituração contábil é própria, mas isso veio agora a partir do ano calendário 2018, a Receita Federal permitia que pudesse ser feito dentro da escrituração do sócio oculto.
aliás, sócio ostensivo, perdão, mas agora não, você tem que ter uma contabilidade à parte e fazer o reconhecimento do resultado dentro do sócio ostensivo. E as obrigações acessórias são as mesmas de uma empresa normal, só que todas são cumpridas através da sócia ostensiva, ok? Muito bem, então, eu gostaria mais uma vez aqui de agradecer a BSSP, parabenizá-los pela iniciativa do projeto Pensar Contabilidade e dizer que estamos à disposição aqui na Biro Contábil, na Rede Nacional de Contabilidade, de todos. Mais uma vez, muito obrigado e, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa do projeto e que todos tenham muito sucesso.